Queridos alunos, estamos aqui para mais uma aula. Tá? Essa aula aqui eu estou gravando com uma turma de primeiro ano do ensino médio. Tá? É claro que na internet vai ficar disponível para todo mundo, mas o meu foco vai ser uma linguagem mais acessível aos meus alunos do primeiro ano. A gente está numa fase aqui de estudar que a gente chama de cosmologia, tá bom? A origem de tudo, da onde viemos, a grande pergunta, de onde viemos. Então a primeira aula foi sobre o calendário cósmico, essa aula já estava gravada, eu encaminhei para eles. Só que eu recebi certas perguntas, eu senti a necessidade de começar do começo. Porque antes de falar do calendário cósmico e do Big Bang, né, do Carl Sagan, eu deveria ter começado pela mitologia, tá bom? Que foram as primeiras formas de explicar a origem de tudo. A grande pergunta de onde viemos e qual a nossa natureza, essas duas perguntas elas estão diretamente entrelaçadas, tá bom? Elas foram respondidas primeiramente pela mitologia. Então qualquer um que pegue aí uma Bíblia, em qualquer versão que você tenha aí, na versão protestante e católica, que são as duas mais que predominam aqui no nosso país, mas tem outras versões, né? Você vai lá na Gênesis e em poucas páginas você vai ver a narrativa da origem do mundo, da origem do ser humano. Tá? Essa narrativa ela é oriunda da tradição judaica. No entanto, existiram outras. Aliás, todas as culturas responderam essa pergunta, de onde viemos, todas as culturas. Eu vou contar para vocês a grega, a versão grega que influenciou todo o Ocidente, inclusive a resposta judaico-cristã. Tendo em vista do que eu vou falar agora da teogonia, que é atribuída a Hesíodo, tá bom? É um livro, né? A teogonia, que significa justamente o nascimento dos deuses, da onde começou tudo. Primeiro surgiram os deuses, é uma narrativa muito mais longa do que a narrativa da tradição judaica, né? Que a Gênesis lê em poucas páginas ali na Bíblia. Já na tradição grega, não. E outra coisa, como essas histórias eram narradas de forma oral, você encontra versões ali que mudam aqui ou ali. A Grécia era um conjunto de cidades, estados, e como era na tradição oral, de vez em quando contava-se uma história aqui que não era exatamente como se contava ali. Mas essa versão que eu vou contar está num livro chamado A Teogonia, que é um canto, né? Como eu não leio grego, né? Eu leio em português, eu fico sempre imaginando a possível rima, né? No idioma grego. No idioma, para gente que não entende grego, a gente escuta algo tão estranho, né? Soa arranhando a garganta, sei lá. Então, o que acontece? A teogonia, que significa, como eu falei para vocês, a origem dos deuses, narra a origem do cosmos, do universo, dos deuses, tá bom? Ela é atribuída ao poeta grego Hesíodo, só que é o seguinte, ele viveu no século 8 e tal, morava numa região chamada Boécia, região que ficava bem centralizada na Grécia Antiga, né? Só que, segundo ele conta lá no comecinho do livro, ele foi visitado pelas musas. Musas eram entidades que inspiravam a arte. Podia inspirar uma música, tinha várias musas, o meu editor vai colocar aqui as inúmeras musas que geralmente inspiravam arte, inspiravam até conhecimento, a ciência da época, né? Era fonte de inspiração, era entidades fonte de inspiração. Tem toda a história da origem da filha de Zeus, quase todo mundo é filho de Zeus mesmo, né? Então tem a história, mas a princípio ele recebe a visita dessas musas e ele se diz apenas o transmissor do que as musas contaram para ele. Então já tem a legitimidade, toda a legitimidade da história de que Hesíodo vai contar vem porque ele só é a fonte, ele só é o intermediário. É mais ou menos como os livros da Bíblia, né? Que não foi escrito de próprio punho por Deus. Até na Gênesis, quando você lê, e Deus fez o sol e ele viu que era bom. Assim, dá para saber que não foi de próprio punho, porque senão, se fosse Deus que tivesse escrito, ele ia falar, eu fiz o sol, eu fiz a noite, fiz o dia, e eu vi que era bom. Só que não é escrito assim, né? Foi escrito em terceira pessoa, então foi outra pessoa que escreveu.
É mais ou menos o que acontece aqui. São as musas que vão narrando esse canto a Exíodo. Que coisa linda, né, brother? Isso a gente está falando 8 séculos antes de Cristo. Tá certo? A gente está falando, se você ler tentar ler, aliás, eu nem aconselho você que tem 15, 16 anos a meter a cara logo para ler a Ilíada, né? Mas se você já é mais velho, já vive esse jogo acadêmico há mais tempo, você lê a Ilíada, você vai ver que quem escreveu aquilo ali, que é atribuído a Exíodo. Exíodo significa aquele que canta, né? Mais ou menos isso. A gente não sabe se ele já nasceu predestinado, se é um nome mesmo dele, se foi dado depois, né? Não se sabe. É mais ou menos como Homero. A figura histórica é misturada com a figura mítica, né? Então, você lê lá, você vai ver que quem escreveu era uma pessoa sábia. Vai ver que é um ser humano, inclusive, muito mais letrado e culto do que a maioria do que provavelmente você que está vendo aí também. Tá bom? Então, dividido em partes o livro. A primeira parte é a cosmogonia, que significa exatamente a criação do cosmos, do universo, né? Então, Exíodo vai apresentar os 4 primeiros deuses. Aí vem outra coisa, né? Assim, você não tem que entender de ordem cronológica, né? Porque esses deuses sempre existiram, né? Então, esses 4 primeiros são os deuses primordiais. O primeiro é Caos. Tá bom? Os meus alunos sempre me falam de um jogo, quando eu falo sobre isso daí, que eu não jogo, né? O último jogo, eu sou muito bom em Street Fighter. Eu sou um cara retrô, só tu vê minha decoração. Eu sou oitentista, né? Tá aqui o Mestre dos Magos, tá aqui o Balão Mágico. Eu nasci em 81, minha infância foi espetacular. E eu guardei dentro do meu coração essa minha infância espetacular nos anos 80 e nunca mais consegui. Virei um cara saudosista, né? Vivo filme, música, arte, tudo. Eu ainda tô lá nos anos 80. Só que é o seguinte, então joguei Super Mario, joguei Street, mas nunca joguei esse jogo. Se algum aluno quiser editar com a imagem desse jogo, qualquer pessoa aí, fique à vontade. Então, Caos é o primeiro dos deuses apresentado por Exíodo. Ele é uma escuridão, né? Já que a gente está falando dos anos 80, o He-Man, o desenho do He-Man e da She-Ra tinha sempre um perigo deles caírem num buraco que não tinha fundo. Você ia cair eternamente numa escuridão total. É assim que eu imagino o Caos. Uma escuridão, é como se fosse, sei lá, vocês já assistiram, tem um filme também que chama-se Gravidade, que mostra como é silencioso o universo, né? O espaço, como aquilo ali é escuro e tal. Então é assim que eu imagino o Caos, pela lenda descrição de Exíodo. Então, só que é o seguinte, junto com o Caos, o segundo deus que ele vai apresentar é Gaia. Gaia é a Terra, e é incrível como é uma figura feminina. E a gente chama a Terra até hoje de Mãe Terra. É bem provável que seja por influência da tradição grega. É muito provável, né? Tem muita influência da cultura grega em nós hoje. Depois de Gaia, vai apresentar Tártaro, né? Que são os grotões, ficam dentro de Gaia, né? A imagem que você vai ter, que eu tenho, que é para você ter, é de cavernas. Sabe? Um lance meio úmido, não é do inferno, fogo e tal. Isso a gente vai falar do Hades, né? Que também é atrelado ao Tártaro, né? No Tártaro, neles estão as cavernas mais profundas e os cantos mais obscuros do reino de Hades, e é também lá o mundo dos mortos, né? Tinham compartimentos no Hades, tá? Tinha um lugar que iam os heróis, que tá lá Aquiles, que tá lá Heitor, da guerra de Troia, né? E tinha lugares para onde iam os que desonravam os deuses, e tinha lugar que aquele que nem que viveu, morreu e não, quando morrer ficou esquecido, entendeu? Que é a maioria absoluta das pessoas. Vai morrer, vai ficar esquecido aí. Ninguém vai, depois de algumas gerações, ninguém vai nem saber da tua existência nem da minha, da maioria, né? Diferente de Aquiles, que esse sim é imortal, porque vai ser lembrado sempre. E depois do Tártaro, ele apresenta o Eros, que um dia eu vou gravar uma aula só sobre Eros. Eu tenho já o slide, já dei essa aula presencialmente algumas vezes. Só que não tenho nada gravado. Qualquer dia desse eu gravo é firme, né? É um tema do caralho, né? Eros é responsável pela atração, é uma divindade, é uma força da natureza. Se vocês bem perceberem, as forças da natureza todas viram divindade. Eu estou apresentando os primeiros deuses aqui, né? Caos, Gaia, Tártaro e Eros.
Mas a noite vai ser um deus, e é da união e da relação desses deuses que surgem os outros deuses, né? Gaia aí é a figura feminina do encontro sexual de Gaia com Urano. Surge, por exemplo, Cronos, que vai ser o filho que vai destronar Urano, né? Urano, ele está sobre Gaia. Urano é o céu, tá bom? Ele está sobre Gaia e está acasalando, está copulando direto ali. E gera filhos nos grotões lá de Gaia. E esses filhos não conseguem sair de lá. Eles acabam armando uma cilada e pode pegar Cronos, que é o mais jovem. Os jovens sempre são os audaciosos, né, cara? E Cronos chega com uma foice, sei lá, é uma foice, né? E tá lá dentro de Gaia e castra o pai dele, né? Dá-lhe um golpe, o pai dele grita e vai para onde ele tá até hoje, que é lá no céu, nunca mais voltou de lá. O órgão sexual é jogado no mar, da espuma, né? Do contato da espuma com o mar surge Afrodite, do sangue surge outras paradas. Então, as histórias da teogonia não são histórias suaves, né? São histórias assim que até chocam. E os gregos acreditavam nisso, claro, pô. A mitologia para as culturas, ela tem um ar de sagrado. Entendeu? Ela tem um ar de sagrado. Não acreditar na mitologia é até perigoso. Inclusive Sócrates, uma das acusações que Sócrates recebe quando ele vai que vai culminar na morte dele, é de não respeitar e não acreditar nos deuses ou inserir novos deuses. E isso é geral, faz parte da natureza humana, eu acredito, inclusive, né? Se você não compartilha da religião da sua cultura, isso é um choque para a maioria das pessoas. Se você não compartilha das crenças ali dessa cultura, isso é um choque mesmo nos dias de hoje. Tá bom? Você é visto até como algo demoníaco, que foi outra acusação feita a Sócrates. Olha como o ser humano ele é previsível, né? Sócrates foi acusado de ser... Olha as acusações. De não acreditar nos deuses e de ser demoníaco. Sócrates até responde, como é que você tem que escolher, meu parceiro? Ou eu não acredito nos deuses, ou eu acredito no demônio aí, algo meio que demoníaco. Como é que... São coisas incompatíveis. Quem não acredita em Deus não acredita no diabo também. Então, o que acontece? Cronos castra seu pai. E daí que vai surgindo tudo, né? Ele toma conta do pedaço. Só que as pessoas não... Ali, Gaia... Porque é o seguinte, deixa eu te contar. Quando o Cronos... ele castra o pai dele, ele liberta os irmãos de dentro de Gaia e se une a uma irmã dele, a Reia, que é conhecida como a deusa da maternidade. Só que a Gaia fica insatisfeita com o que ele faz, né? Não gostou da atitude do filho depois, e ela vai jogar uma praga, vai profetizar, né? Que Cronos, assim, o que ele fez com o pai dele, um filho vai fazer com ele vai ser destronado também por um filho. Cronos fica desesperado, né? Fica na onda e acaba engolindo os filhos que ele tem com a irmã e esposa Reia. Cada filho que nasce de Reia ele engole justamente com medo da profecia, tá? Só que a Reia fica incomodada e triste por não acompanhar o crescimento dos seus filhos e pede auxílio dos seus pais, né? Que no caso é Gaia e Urano, para que seu sexto filho pudesse ser salvo. Quem é esse sexto filho? Zeus. Gaia então ajuda a Reia, levando Zeus para a ilha de Creta. Levando Reia para a ilha de Creta, que vai dar a luz Zeus, que ele fica sendo criado escondido lá na ilha de Creta. Colocam uma pedra num saco e falam, tá aqui, Cronos, o teu filho, engole. Ele engole, Cronos... E nem se toca, né? Cronos engole uma pedra e nem se toca. Zeus é criado lá pro outro lado, cresce rapidamente e mete o bicho no pai dele, faz uma guerra com o pai dele, né? Não, primeiro rola uma trairagem, ele envenena, né? Eles envenenam e o pai dele vomita os irmãos de Zeus, que estavam lá, foram engolidos, né? Aí você vai lembrar de Poseidon, de Hades. E essa galera aí que vai fazer a guerra contra os titãs, contra Cronos. E eles vão ganhar.
Zeus lidera o exército ali e vence essa guerra. Depois de assumir o trono, Zeus abre... depois que ele assume o trono, ele vai dividir ali o reino com os seus irmãos. Tá bom? Zeus vai, depois de muita batalha contra os outros deuses, a mais conhecida é a titonomaquia, né, que acontece entre os deuses do Olimpo, que são os irmãos de Zeus, e os titãs. Zeus vence e joga todos os titãs no Tártaro, sentencia inclusive Atlas a carregar o peso do mundo nas costas. Vão ter mais 2 titãs aí que vão ser apadrinhados, que também é muito importante. É Prometeu, que Prometeu é aquele que vê no futuro, né? Ele já se tocou antes. Eu nunca entendi se Prometeu é tipo um vidente ou é um cara inteligente que prevê o futuro, ou seria a mistura dos dois. Só que ele se toca que ele prevê que Zeus vai vencer, mesmo ele sendo titã, ele se apadrinha e ele não é aprisionado. E ele traz junto com ele o irmão Epimeteu. Epimeteu já era aquele cara que pensava mais lento, né? Olhava para o passado. Os dois vão sobreviver. Aliás, todos eles são imortais, né? Mas eles não vão ser aprisionados no Tártaro e depois eles vão ser responsáveis pelo surgimento do homem. Presta atenção que o ser humano ainda não apareceu na história. A gente ainda está falando aqui dos deuses, olha. Quando acaba a guerra, os irmãos de Zeus, Hades e Poseidon, dividem o mundo entre eles. Hades fica com o submundo, Poseidon com os mares e Zeus com o céu, né? Se você bem perceber, Zeus ficou com o melhor. Não sei se deu para você se tocar, né? Aliás, Zeus é ser, né? Se relaciona com mulheres, com humanos, né? Vai engravidar Deus e o mundo, quase todo mundo é filho de Zeus. Zeus vai ser o cara, né? Poseidon vai ficar lá no mar também com uma grande relevância, né? Já que só Hades que fica, e Hades era o mais velho. Hades fica com o pior, era o mais velho. A imagem de Hades é de um cara sofrido, teve até que roubar uma mulher, né? O rapto, ele raptou a que depois vai ser a esposa dele e que vai ficar tomando conta lá do submundo junto com ele. E ainda tinha a fama de ser extremamente infiel. Hades é a versão derrotada do vencedor, tá bom? Aí o que acontece? Aí Zeus vai dar a Prometeu a missão de criar seres vivos, né? Seres mortais. No começo ele reluta, né? Por que ele vai criar seres mortais, né? Aí Prometeu tem um argumento simples e objetivo. Se der errado, eles vão morrer mesmo. Aí cria lá. Então Epimeteu fica responsável, Prometeu chega e Epimeteu, olha, todas as habilidades e atribuições que existem, distribui entre os animais. Epimeteu faz um trabalho espetacular, né? Ele dá para cada animal ser autossuficiente. Ele dá um casco para tartaruga, veneno para um, asa para outro, habilidade de se camuflar para outro. Epimeteu vai fazendo tudo isso. Só que ele esquece, né? Epimeteu chega com Prometeu, mano, olha aqui, firme do caralho aqui. Todos os animais têm habilidade, inclusive o meu aqui, eu tenho 2 gatos, né? Qual é a habilidade do gato? Eles serem fofos, extremamente, né? E que a gente acaba se apegando. É a maior vantagem evolutiva, é ser amigo do ser humano. Não tem vantagem maior que essa para nenhum outro animal. O tubarão e o tigre, o leão estão ameaçados de extinção. O gato não, tá aqui, ó. Ele participa até das aulas aqui. Tem abrigo. Ser amigo do ser humano, gato e cachorro é a maior vantagem que tem, evolutiva. Então deram a fofura para eles, foi Epimeteu responsável por isso. Só que como Prometeu chega, ele olha essa parada e fala, mano, e o ser humano, abestado? É esse que foi feito do barro e a imagem e semelhança dos deuses. Olha como são os deuses são assim como nós, como eu e você, assim que são os deuses. Tá bom? Então o que acontece? Prometeu acaba tendo uma ideia para ajudar o ser humano. Por quê? Porque as habilidades foram para os outros que têm garras, que têm presas, que voa, que tem veneno. O ser humano não tem nada, ele não ia conseguir se garantir. Então ele pega o fogo, na versão aqui da Teogonia, pega o fogo e entrega. Aí com fogo o ser humano vira o bicho da goiaba, porque ele consegue fazer armas, consegue fazer uma espada, tá bom? Ele consegue cozinhar o alimento. Isso faz até com que a nossa mandíbula diminua e o cérebro cresça, mas isso já é uma coisa da antropologia, que também tem aula aí no canal, é só você entrar lá e ver. Tá? O fogo é a grande revolução.
Tem algumas versões que falam também que ele pegou a astúcia, né, lá com a deusa Atena e também, pá, jogou pro ser humano se virar. O fato é que Zeus não gosta e vai castigar Prometeu. Vai amarrar Prometeu numa rocha e vai vir uma ave, né? Acho que, se eu não me engano, é toda noite. E come, de dia o fígado dele de dia se restaura e come de novo. E é um castigo eterno. Tá até hoje, será? Epimeteu sendo devorado? Não. Porque um brother, se eu não me engano, chamado Alcides, livra Prometeu dessa desgraça. Alcides, que você conhece como Hércules, uma das missões de Hércules foi justamente livrar o nosso querido Prometeu dessa fuleiragem. E Prometeu ainda, como ele vê o futuro, ele ainda avisa pro irmão dele, Epimeteu, mano, Zeus está muito puto com a gente, não aceite nenhum presente de Zeus. Até então só existiam homens. Aí Zeus vai construir, vai fazer um ser extremamente irresistível. Que ser é esse? Pandora, a primeira mulher. Além de irresistível, ele vai dar duas atribuições a Pandora, duas qualidades, que é não sei nem se eu posso chamar de qualidade, que é a falsidade e a traição. Olha, tu é doida? E dá para Pandora e joga. A Pandora passa, né, desfilando. Quando Zeus chega lá com Epimeteu, olha, aí ó, uma próxima coisa que eu acho que tu vai gostar. Quando Epimeteu vê Pandora, mesmo sendo alertado por Prometeu, de não resiste. E eu não vou julgar Epimeteu aqui, viu? Não vou dizer, não vou julgar. Epimeteu não resiste a Pandora. Fica encantado, né? Você fica cego, apaixona-se perdidamente, como todo homem apaixonado. Aliás, como todo ser humano apaixonado, né? Fica leso, abestado, né? Está enamorado e vem com a tal da caixinha lá que fala para não abrir a Pandora, abre a caixa e sai todas as desgraças que existem. Bolsonaro, Lula, sabe? Gabigol. E porra, quando fecha, dá tempo só de quê? Só de ficar a esperança lá dentro. Essa narrativa, claro, se você for ler lá no livro, você vai ver que isso aí é grande a narrativa, né? Isso aqui é tipo um resumo mesmo do resumo, tá bom? Mas é só para você sacar uma das histórias do surgimento do cosmos, do universo e do próprio ser humano. Essa história grega é linda, cara, é linda essa história. Não sei se você concorda comigo, é do caralho essa história. Tem várias outras narrativas, inúmeras narrativas de acordo com a diversidade cultural que existe. Tá bom? Então, além dessa narrativa, tem a narrativa que é considerada da ciência. Essa narrativa da ciência, ela está sempre sujeita ao método científico e a correções de acordo com novas descobertas, ajustes, né? Da ciência, ela não é como a da religião, que está ali e está acabada para sempre, né? Como da mitologia. Aquilo ali, pronto, ou é 8 ou 80, ou tu acredita ou não. Na ciência não é assim, pode ser que a teoria do Big Bang seja superada daqui a um tempo. Não há nenhum demérito nisso. Ninguém vai chegar contigo e tá vendo como tu é burro, otário, acreditou no Big Bang, não te disse que era mentira. Não há nenhum demérito, porque a ciência, ela é assim. Todo mundo que está fazendo ciência, que curte a ciência, sempre tem que estar em mente que ali pode ter algum erro. E que aquilo ali, de acordo com novas descobertas e informações, aquela teoria pode ser superada, como a da lei do uso e desuso foi substituída pela teoria da evolução de Charles Darwin. Tá bom? A lei da queda livre dos corpos, né, de Galileu, que substituiu a teoria de Aristóteles anteriormente. A ciência é assim. Só que não significa então que não dá para confiar. Que, brother, eu não tô falando contigo aqui. Eu tô falando para um celular, meu parceiro. Tô falando para um celular. Isso aqui é fruto do conhecimento científico. Tu tá escutando e vendo isso no futuro. Talvez meus filhos daqui a 20 anos, que eu ainda não tenho, me conheça assim, ó. Vai saber quem eu era e como eu era através disso daí. Tá bom? Então, claro que a ciência tá aqui, ó, na minha casa e na tua casa, tá cercado de ciência para tudo quanto é lado. Mas isso não significa que ela é um dogma, né? O cientista tem que estar sempre com a mente aberta.
Tá bom? Então, meus queridos alunos, foi uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Um abraço a todos, tá?